Bom, olá a todos, olá alunos de filosofia, meu nome é Alan dos Santos, sou professor aqui da casa, trabalho no curso de licenciatura em filosofia e estou gravando esse vídeo para postá-lo no laboratório de filosofia e mais especificamente na sessão de grupos de estudos, em que eu e o professor César Mangolin, meu amigo professor César, estamos coordenando e tocando nesse primeiro momento. Mas a ideia é que todos os professores do curso comecem a participar do laboratório de filosofia. Então eu vou dar continuidade aos trabalhos. O professor César já gravou um primeiro vídeo, acho que vocês tiveram a oportunidade de visualizá-lo, em que ele começa as discussões sobre a ética de Epicuro, comentando os parágrafos de 1 a 5, que tratam dos temas de prazer e vida prazerosa, que é o primeiro momento da discussão sobre ética de Epicuro no nosso laboratório de filosofia. Eu, portanto, dando continuidade às discussões, vou iniciar a segunda sessão de discussões, que trata do tema do desejo e que contempla os tópicos 6, 7, 8 e 9. Então, o professor César comentou os 5 primeiros tópicos, eu comentarei os tópicos seguintes, tá? E o tema que eu discutirei aqui com vocês é desejo, tema do desejo. Um tema que será muito recuperado depois pela psicanálise e pela filosofia contemporânea. Eu me lembro que 2 filósofos franceses do século XX, que eu gosto bastante, tiveram um embate sobre esse tema, que é Michel Foucault e o Gilles Deleuze, né? O tema da discussão era as diferenças entre prazer e desejo. E veja que isso dialoga muito, né? Vejam que isso dialoga muito com a ética de Epicuro, porque o professor César comentou primeiro sobre o prazer e eu comentarei agora sobre desejo. É importante perceber como que esses temas serão recuperados pela filosofia contemporânea de algum modo, tá? Mas o nosso objetivo aqui não é pular para esses outros autores. Vamos focar mesmo na ética de Epicuro, no texto de Epicuro, nas reflexões de Epicuro, tá bom? Então é isso, vamos lá. O livro está disponível, o link de acesso ao livro A Ética de Epicuro, que é da coleção Os Pensadores, uma coleção clássica em filosofia, está disponível no laboratório. Então vocês tiveram acesso ao texto, né? Então lá na Ética de Epicuro, nos tópicos 6, 7, 8 e 9, Epicuro inicia uma discussão sobre o desejo, né? E ele distingue 3 categorias diferentes de desejos humanos. Isso fica muito claro já no primeiro tópico, no tópico 6. Ele cria 3 categorias diferentes de desejos humanos. A primeira dessas categorias é o que ele chama de desejos naturais e necessários. Essa é a primeira categoria, desejos naturais e necessários. A segunda categoria, Epicuro chama de desejos naturais, mas não necessários. Então, ou seja, nem todo desejo natural é necessário. Alguns desejos são naturais, mas não são necessários para Epicuro. A primeira categoria é a de desejos naturais e necessários. A segunda categoria é de desejos naturais, mas não necessários. É isso que diferencia a segunda categoria da primeira. E por fim, Epicuro cria uma terceira categoria que ele chama de desejos não naturais e não necessários, ou seja, desejos existentes na vida humana, mas que são supérfluos, tá? São dispensáveis. Embora sejam importantes, porque são desejos humanos que afetam a vida humana diretamente, mas para Epicuro são supérfluos, são dispensáveis. Então, no primeiro grupo, que é o grupo mais importante, é o que Epicuro chama de desejo natural e necessário. Então vejam a força desse desejo. É um desejo que mobiliza a vida humana de fato. Então nessa primeira categoria são aqueles desejos ligados à conservação da vida, tá? E no caso, a conservação da vida humana, porque estamos discutindo os desejos ligados à vida humana. Então essa primeira categoria são os desejos ligados à conservação da vida. São os desejos mais importantes. Não são os únicos desejos que governam a vida humana, mas são os desejos mais importantes para Epicuro, pois subtraem a dor do corpo. O Epicuro, se vocês tiveram a oportunidade de ler, nesse tópico número 6, ele trabalha com a ideia de dor humana. Então a realização dessa primeira categoria de desejos subtrai a dor do corpo, por isso que elas são importantes. Tá? É necessário, são naturais e são necessários. Nós precisamos realizar esses desejos para subtrair as dores do corpo.
Então são desejos intimamente ligados com as dores do corpo. Por isso que eles são naturais e são necessários. Então exemplo do que seria um desejo natural e necessário. Exemplos banais, mas que ilustram muito bem isso que o Epicuro está discutindo. Comer quando se está com fome é um desejo que, ao ser realizado, subtrai, ou seja, diminui uma dor do corpo. Eu estou com fome, a fome é um desejo, e se eu me alimentar, eu subtraio essa dor do meu corpo. Por isso que é importantíssimo realizar esse desejo. Não é um desejo supérfluo, é natural e necessário. E realizar esse desejo, para Epicuro, é uma atitude ética. Epicuro entende isso como ético, ou seja, como ação humana. Então, realizar esses desejos naturais e necessários são atitudes éticas para Epicuro. Não há aqui um moralismo que condena a realização do desejo. Muito pelo contrário, Epicuro está nos incitando a realizar esses desejos. É importante que realizemos esses desejos, porque eles subtraem dores do corpo. Tá bom? Então, comer quando se está com fome, beber quando se está com sede, repousar quando se está cansado, todos esses são desejos naturais e necessários, que precisamos realizá-los. Tá bom? Então essa é a primeira categoria. No segundo grupo, que Epicuro chamou de desejos naturais, mas não necessários, são espécies de qualidade que nós adicionamos naquela primeira categoria. Por exemplo, quando eu estou com fome, é necessário que eu me alimente. Mas me alimentar bem, me alimentar num restaurante de luxo, pagar caro num prato legal, num prato gourmet, isso já não é mais necessário. É natural porque comer é natural, mas não é mais necessário que eu me alimente num restaurante nessas condições. Então é uma espécie de qualidade que eu adiciono naquela primeira categoria. Porque é necessário para mim me alimentar, mas eu não preciso me alimentar de tal modo, basta me alimentar. Então quando nós adicionamos alguma qualidade, e isso para Epicuro já é supérfluo, adicionar uma qualidade ao desejo, então cai nesse campo do não necessário. Nós podemos fazer isso, e fazemos isso a todo momento. Nós fazemos isso a todo momento. Nós precisamos comer, mas nós escolhemos o que comer. Não há necessidade disso, basta comer. Para Epicuro, basta comer. Mas nós escolhemos comer algo bem específico. Então isso já não é necessário. Isso existe, isso constitui a vida humana. Epicuro não está condenando esse tipo de coisa, ele só está mapeando os desejos humanos. O exercício do Epicuro, aqui nesse momento, é mapear os desejos que governam a vida humana. E ele percebeu que esse desejo mais supérfluo, que ultrapassa o limite do necessário, também nos governa. Isso existe, isso constitui a vida humana. Tá bom? Então é isso. Eu preciso comer, Eu preciso comer. Essa é a necessidade. Mas se eu escolho comer de tal modo, deixa de ser uma necessidade, passa a ser uma escolha que eu faço em cima da necessidade. Acho que a ideia é essa. É isso que define essa segunda categoria de desejo para Epicuro. E aí tem uma terceira categoria que ele chama de desejos não naturais e não necessários, ou seja, desejos totalmente supérfluos. São criados pela vontade humana, não estão ligados com a natureza. Porque vale lembrar que o Epicuro é considerado um filósofo pré-socrático, não porque ele é anterior a Sócrates, mas porque a sua preocupação é entender a physis, a natureza. Physis é a palavra que os gregos usavam para a natureza. O objetivo de Epicuro é adequar a vida humana à dinâmica geral da natureza, à dinâmica do cosmos. É isso, de certo modo, que Epicuro entende por felicidade e mesmo por atitude ética. É entrar em sintonia com essa natureza, que é uma categoria importantíssima para os filósofos pré-socráticos. Por isso que Epicuro é considerado um filósofo pré-socrático, porque ele tem essa ambição de adequar a conduta humana à dinâmica geral da natureza. Então, esses desejos não são naturais. Essa terceira categoria de desejos não tem a ver com natureza, são vontades humanas. Poderíamos dizer, fazendo uma analogia, que são vontades antropocêntricas, geradas pela disposição humana, pela vontade humana. Os exemplos que podemos pensar para dar visibilidade para isso é a questão da honra, da riqueza, da fortuna, tudo isso que não é natural e não é necessário, mas que nos governa, Nós queremos muito tudo isso. Isso não é nem natural nem necessário.
Então essa é a terceira categoria ali de desejo para Epicuro, que é dispensável. E nós devemos nos governar, inclusive, para não sermos capturados por essa terceira categoria de desejo. Tá bom? Isso é perigosíssimo para o Epicuro. Porque os dois primeiros desejos possuem um limite, que é a subtração da dor. E nessa terceira categoria de desejo não há limite. Como são desejos supérfluos, não são desejos naturais, eles não possuem um limite natural da dor. Então, se nós alimentarmos esse tipo de desejo, eles caminham rumo ao infinito, né? E isso gera um certo desprazer para a alma, um certo desconforto para a alma, porque são desejos que muitas vezes não são realizáveis, não são realizáveis. Então, isso é um problema gravíssimo para Epicuro. Nós não podemos ser reféns desse tipo de desejo. Tá bom? Então, eu acho que basicamente é isso. O objetivo desse vídeo não é dar uma aula sobre a ética do Epicuro e nem esgotar a reflexão de Epicuro, mas é nortear a leitura de vocês e apresentar os principais aspectos, né, desses tópicos que eu estou comentando, que é o tópico 6, 7, 8 e 9. Nós continuaremos as discussões com outros vídeos. A ideia é colaborar com vocês, ajudá-los a ler o texto de Epicuro com outros olhos, né? Ajudar na compreensão da leitura. E espero que esse vídeo tenha contemplado para isso. Então, só para recuperar, nós discutimos agora o tema do desejo, presente nos tópicos 6, 7, 8 e 9. Deixa eu só dar uma olhadinha para ver se ficou alguma coisa aqui em aberto. Então, percebe-se que, de certo modo, Epicuro repete aquilo que já estava em Aristóteles, que é buscar uma moderação, uma mediania. Epicuro não é um filósofo moralista, ele não está condenando a realização dos desejos, acho que isso ficou muito claro. Então, de certo modo, ele busca uma tranquilidade para a alma, um caminho da mediania, da moderação. Mas esse caminho da moderação em Epicuro não se envereda por uma perspectiva moralista. Tá? Eu acho que é possível traçar algumas convergências entre Aristóteles e Epicuro no que se refere a essa questão da moderação, tá? No caminho do meio, né? A sofrosinha, o caminho do meio, da moderação, mas é preciso também reconhecer as especificidades de cada filósofo. E como eu disse no começo, a ideia desse grupo de estudos é debruçarmos sobre o texto de Epicuro e não fugirmos para outros autores. Pois é sempre interessante estabelecer relações, eu gosto muito disso, né? De entender algum autor estabelecendo relações com outros autores. Mas acho que é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção, nós vamos continuar as discussões e nos encontraremos em breve novamente. Um abraço a todos e até mais.